Ainda ontem, o Bolsonaro recebeu uma intimação da Polícia Federal. Intimação para depor na quarta-feira, às 15 horas. Quando o Bolsonaro recebeu a intimação com o local, o dia e o horário do depoimento, o Bolsonaro ficou com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque um dos melhores amigos dele, que é o Tenente-Coronel Cid, do Exército, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, foi quem tentou liberar as joias. Vamos lembrar, o depoimento do Bolsonaro é no âmbito do caso das joias, que ele tentou roubar joias que foram dadas de propina. Não estão falando em propina, a grande mídia tenta tirar essa palavra do vocabulário, né? Quando não é para petista, não usam a palavra propina. Aí não, aí é só joias. Por acaso a Arábia gosta de dar joias assim. Tem almoço grátis na Arábia Saudita. Esses mesmos aí que falam, não tem almoço grátis. Se o governo está dando algo de graça é porque está te tomando em dobro. Se alguém te dá algo de graça é porque estão te tomando de outro lugar. Mas para o Bolsonaro tem joias grátis. Pois bem, esse pessoal não fala isso, mas eu falo aqui. E o Bolsonaro vai depor no âmbito disso, o Tenente Cid foi lá, viu e falou, peraí, mas eu também vou depor no mesmo dia e no mesmo horário. Logo, o almirante que trouxe o Muamba, que também foi várias vezes para a Arábia Saudita, a ponto da Receita Federal ou considerá-lo suspeito, também vai depor na quarta-feira no mesmo horário. Começaram a conversar entre si esse pessoal e descobriram o seguinte, vai todo mundo depor no mesmo dia e no mesmo horário. Só uma coisa, não todos no mesmo local. E aí, bateu o desespero. Qual é o plano agora da Polícia Federal? O plano não é de agora, o plano era de antes, mas estava faltando o chefão da quadrilha chegar no Brasil. Vão depor 10 pessoas ao mesmo tempo, em salas diferentes, sem poderem se contactar. E a Polícia Federal vai fazer as perguntas. E vai vendo pelas respostas de um, de outro, quais são as próximas perguntas a se fazer. E vai ver quem está mentindo e quem não está. Vai ver quem está se contradizendo e quem não está. Alguns, obviamente, que não estão diretamente envolvidos, vão depor e o depoimento vai durar pouco. Outros podem ficar lá 2, 3, 4, 5 horas, até a Polícia Federal ter toda a certeza. Ó, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, beltrano disse outra coisa. Ó, desses 3 aqui, algum está mentindo. Veremos aí se vai dar tempo de até quarta-feira, essas pessoas que, vamos lembrar, são pessoas burras, muito, muito burras, combinarem o depoimento todo de maneira que um crime, porque tem crime ali cometido, esse é o problema deles. Vão ter que combinar o depoimento para mentir e tem um crime cometido. De que o crime não caia para nenhum deles. Eu vou falar, impossível, principalmente para o Bolsonaro, que na hora que apertar, na hora que os delegados ali da Polícia Federal, os agentes, o Ministério Público estiver apertando ali o pessoal que estiver depondo, eles vão acabar entregando a verdade. Por quê? Porque quem é inocente não vai aceitar se incriminar para salvar o outro. Vai. Não sei, no caso do Bolsonaro parece que tem ameaças, alguma coisa por trás que, olha, todo mundo se joga na frente de um ônibus, se for necessário, só para o ônibus não passar em cima do Bolsonaro. Agora foi o senador Marcos Duval, admitiu que mentiu, que tentou tramar ali um golpe contra o Alexandre de Moraes, e que não tinha a tentativa do Bolsonaro de golpe de Estado, que aquilo era tudo orquestrado para tentar tirar o Alexandre e se vingar dele. Eu falo, que? Não faz nem sentido o que o Marcos Duval fala, não faz sentido. Eu falo, mais um que na hora ali tentou ferrar o Bolsonaro por alguns minutos, na hora que a coisa apertou, menos de 12 horas depois já estava mudando de versão. Lembra disso? Ele falou que tinha se encontrado com Alexandre de Moraes, a mando do Bolsonaro, para grampear o ministro do STF e tudo mais. Aí ele falou que isso era mando do Bolsonaro, e depois falou que não era mais. Aí agora ele falou que não, que foi ele quem fez e ele foi o autor de tudo aquilo. Fala, peraí, como assim? Tem coisa errada. Todo mundo se autoincrimina para salvar o Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro tem um problema aqui, que é o seguinte nesse caso, que aí você vai entender o porquê do plano da Polícia Federal. Quando o escândalo veio à tona, o Bolsonaro falou isso aqui. É engraçado, mostrou tudo, só não mostrou o texto, né? Vamos lá. Não pedi, nem recebi. Bolsonaro nega envolvimento. Aí o Bolsonaro deu uma entrevista, não, na época ele estava... Ele fazia eventos lá em Orlando, né? Uns eventos com meia dúzia de gados pingados. Aí ele falou, estou sendo acusado de um presente que eu não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Aí ele foi juntando com o cartão corporativo. Mas depois, naquele dia, o Bolsonaro chegou a falar que não sabia sobre as joias, que ficou sabendo via imprensa. A Michelle,
Ela também fez no Stories lá, desdenhando, falando que não sabia. Depois ela fez um Stories que pegou muito mal, falando, saudades do que eu não vivi, se referindo às joias. Pegou muito mal, até na direita ali, aquilo pegou mal. Tá. Aí o Bolsonaro chegou, falou que não sabia. Chega o Bolsonaro no Brasil, o que fala o Bolsonaro? Eu vou mostrar aqui a matéria do Globo. Eu podia mostrar o vídeo dele falando? Podia. Mas quanto menos eu colocar bandido na sua tela, melhor, né? Aqui a matéria mostrando foto das joias bem bonitas. Aí Bolsonaro admite que as joias de 16 milhões apreendidas pela Receita eram para Michele. Aí tá aqui até pequenininho. Inicialmente, o que eu tô te falando aqui, inicialmente, Bolsonaro, o que ele tinha feito aqui? Bolsonaro afirmou que ele e Michele só souberam das joias quando a informação foi divulgada pela imprensa. Quer dizer, o cara já caiu em contradição. Ele não conseguiu publicamente, eu não tô nem falando na frente do delegado ali te apertando. Imagina como deve ser um delegado da Polícia Federal te apertando ali para falar a verdade. Fica assim, caraca, e você querendo mentir. Deve ser uma situação bem estranha. Estranha, nada agradável. Agora, imagina o cara publicamente, ou seja, você consegue. O Bolsonaro não tem muitas aparições públicas, não são muitas. Lá em Orlando, ele apareceu uma vez a cada 3 dias. Falar mesmo, olha, menos ainda. Por exemplo, ele foi inaugurar uma hamburgueria. Ele cortou lá a fita vermelha, inaugurou, comeu lá uma comida rapidinho ali, assinou ali, autografou uns carros. Eu nunca vi alguém autografar um carro, tá? Autografou um carro. Discursou? Não. Todas as aparições públicas em que ele emite alguma coisa são poucas. Então dá para esse cara ele orquestrar o que ele vai falar e manter sempre a mesma narrativa. E ele não consegue. O nível de burrice do ser humano é tão grande que ele não consegue sustentar a mesma narrativa falando uma vez a cada 4 ou 5 dias. Sendo que sobre o assunto ele só falou 2 vezes. E aí, se você só fala 2 vezes sobre um assunto com um intervalo de 2 semanas entre uma declaração e outra, não é uma tarefa assim que você precisa ser um Einstein ou um Hércules, a pessoa mais forte do mundo, para você simplesmente manter a mesma versão. E ele não conseguiu. Ele conseguiu se contradizer. Não mudou nada juridicamente o caso. Não mudou absolutamente nada. O que mudou é que agora a gente sabe que ele meteu a mão num Rolex de diamante, que a mídia está subvalorizando novamente. Subvalorizaram as joias do Bolsonaro, dizendo que valiam 400 mil, o estojo de joia que era para eles. Depois provou-se que só o relógio valia 800 e não era Rolex. Só o relógio valia 800. Nunca se falou no total do estojo que o Bolsonaro ganhou. Se falou que o relógio custava... Percebeu como é assim? Quando é contra o Lula, esse pessoal não tem pudor nenhum de revirar o lixo da casa do Lula para falar que ele estava bebendo um vinho que custava R$1.000. E para falar em tom de denúncia que no casamento do Lula, as garrafas de vinho são de um vinho que custa R$90 a garrafa. Ele vai comprar mais de 50 garrafas. Nossa, como é que o Lula tem dinheiro para comprar no casamento dele 50 garrafas de um vinho que custa R$90? Mas o Bolsonaro, no caso das joias, ninguém vai lá ver quanto realmente custa a joia. Não, eles põem o menor valor possível e aí quando é divulgado que valia muito mais uma das joias, nem divulgam o total. Aí agora, de novo, aquele Rolex custa quase R$1 milhão. E olha, depende do tipo do diamante. Pode custar 2, 3 milhões só o Rolex. Falam que está custando menos. E ainda se corrigem, falando menos ainda. Pelo amor de Deus. E comparam com o preço de um Rolex que não tem diamantes. Pô, os diamantes ali não valem nada, né? É de enfeite, é bijuteria. Compraram na China e colaram ali. Pois bem, a única informação nova é que o Bolsonaro, sabe-se que o Bolsonaro meteu a mão no Rolex. Aí o que o Bolsonaro faz? Ele vai lá e fala, não, as joias anteriores eram para Michele. Eu tinha conversado com ela sobre as joias. Ele fala, imagina esse cara agora, em 2 semanas ele não conseguiu manter a mesma versão. Imagina esse cara agora, ele tem o quê? 6 dias, menos 5 dias e meio, para combinar uma versão com outras 9 pessoas. Deu ruim. O pior, as outras 9 são tão burros quanto ele. Sabe que é quase tudo milico. E eu vou falar, nos últimos anos aí o que parece é o seguinte, que entre os militares, se algum era um pouquinho mais inteligente, ficava como recruta. Só ia subindo bolsominion burro. Bolsominion burro é quase pleonasmo. Só ia subindo bolsominion de cargo nos militares. É só militar de alta patente, só bolsominion. Deve ter alguns militares de alta patente que são inteligentes? Deve ter. Mas se fossem inteligentes, não seriam bolsominions. Os do governo Bolsonaro, a gente sabe que é assim, você pega a crème de la crème, como que é? A crème de la crème, para falar em francês, ou a nata da burrice que tem no meio militar, que estava ali no governo Bolsonaro. Agora imagina que desses 10 que vão depor, o Bolsonaro não é nem o mais burro.
Como é que esse pessoal vai combinar o depoimento em poucos dias? Eu tô achando que na terça-feira à noite o Bolsonaro vai comer uma moqueca de camarão, vai falar, ó, põe o maior camarão que tiver aí, eu não vou mastigar. Não vou mastigar nada, vai engolir camarão assim. Pra ver se ele fica com constipação na quarta-feira, pra ver se ele vai internado. É isso, viu? Saiba muito bem o motivo pelo qual, porque muita gente fala, mídia seu mito, tá aqui o motivo, viu? Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou!